Olá, turminha dos sétimos anos, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar das propriedades do ar, né? Nosso assunto em algumas aulas já está sendo o ar e hoje a gente vai falar sobre as propriedades que o ar possui. Primeira propriedade é a compressibilidade. Apesar da palavrinha um pouco longa, mas é bem simples. Essa propriedade ela é a capacidade que o ar tem de se comprimir. O que significa comprimir? Significa ocupar menos espaço. Como a gente sabe, o ar ele é feito de moléculas, né, de partículas. E o ar ele consegue juntar essas partículas, ocupar um espaço menor, tá? Vou fazer uma demonstração para ficar mais simples, ó. Observem essa seringa, tá? Quando eu puxo o êmbolo da seringa, o êmbolo é essa parte aqui, tá? Que eu estou puxando. Quando eu puxo essa parte da seringa, aqui dentro da seringa, ela está cheia de ar, não está? Ó, tá vendo que aqui está aberto, entrou ar, toda essa parte dentro da seringa está cheia de ar. Se eu apertar a saída de ar, não deixar mais sair o ar e apertar o êmbolo, vou ter que fazer uma certa força. Mas o que vai acontecer? As partículas que estavam dentro da seringa, elas vão se juntando e vai se comprimindo, tá? Vai provando a capacidade que o ar tem de se comprimir. Ó, claro que vai chegar uma hora que eu não consigo mais fazer força, tá? Porque as partículas ocupam um lugar no espaço e elas vão sumir dali. Mas vai ficar mais difícil, tá? Mas, ó, o ar que estava ocupando a seringa toda, agora está ocupando apenas esse pedacinho aqui, tá vendo? Isso é ar comprimido, quer dizer, compressibilidade do ar, tá? Outra propriedade que o ar possui é a expansibilidade. Expansibilidade é o contrário da compressibilidade. Na expansibilidade, diz que o ar ele consegue ocupar um espaço maior do que ele ocupava antes. Ele pode se expandir, tá? Por isso que se chama expansibilidade. Então, como que, por exemplo, o ar se expande? Também vou usar a seringa, tá? Vou deixar aqui só um pouquinho de ar, tá vendo? Um pedacinho aqui pequeno de ar. Eu tampo a entrada, não vai mais entrar ar. E puxo o êmbolo. Quando eu puxo o êmbolo, ó, aquele pouquinho de ar, ele tá se expandindo. Agora eu já não tô conseguindo mais fazer força suficiente para expandir ainda mais o ar. Mas tá vendo como o ar já expandiu bastante? Ó, ele ocupou um espaço maior. Isso é expansibilidade, tá? Ó, se eu soltar o êmbolo, ele vai até voltar aqui a ocupar um espaço menor de novo. E isso já tem a ver com a terceira propriedade, que é elasticidade, tá? A elasticidade é se a força que comprime o ar parar. Vocês viram que eu fui puxando e eu parei de puxar. E soltar, ele irá voltar ao seu estado inicial. Então, vamos testar a elasticidade agora, ó. Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar quase nada de ar, né? Tem só um pouquinho de ar. Tampo e vou fazer o máximo de força que eu conseguir para puxar o êmbolo. Vou puxar e fazer força para não deixar ar entrar. Quando eu solto o êmbolo, né? Quando a força para, o êmbolo, ó, ele volta. Tá vendo que ele volta? Elasticidade. Ele volta sozinho, tá? Se a força que está comprimindo o ar, ó, tô fazendo força para comprimir o ar. Se eu solto, né, a força para, ele vai voltar ao seu estado inicial, tá? Então, quer dizer, o ar, ele se expande e depois ele retorna ao seu estado inicial. Isso é elasticidade. E uma outra propriedade que a gente vai falar é a pressão. A gente sabe que o ar, ele é feito de moléculas, de várias partículazinhas, né? Na verdade, a gente viu que as moléculas são diferentes, né? Uma mistura de substâncias. E essas moléculas, elas estão em contato com os corpos, tá? Até coloquei dois exemplos aqui. Coloquei uma pessoa aqui, né? E uma casinha. O ar, ela pressiona os corpos, os objetos, em todas as direções. Tá vendo essas setinhas que eu coloquei aqui em azul? Ó, a gente está sofrendo pressão do ar em torno de todo o nosso corpo, em volta inteira do nosso corpo. Assim como os objetos, tá?
Uma casa, ela também sofre pressão do ar em todas as direções dela, tá? Isso que a gente chama de pressão. E a pressão, ela não é igual em qualquer lugar da Terra, tá? Se a gente vai lá para a praia, né, a nível do mar, a pressão atmosférica lá é maior do que a pressão atmosférica quando eu subo uma montanha, por exemplo. Lá no mar tem mais ar do que no topo de uma montanha. Tá vendo esses pintinhos, essas bolinhas que eu coloquei de azul? Tá? Elas representam as moléculas de ar. Quanto mais próximo ao nível do mar, quer dizer, mais baixo, né, a localidade, maior a quantidade de ar. Conforme eu vou subindo a Serra do Mar, por exemplo, vai diminuindo a quantidade de ar presente na atmosfera. Inclusive, quem já foi para a praia, né, quando a gente está descendo a Serra do Mar para a gente ir para a praia, a gente até sente uns estalos no ouvido da gente, assim, parece que desentupiu o ouvido em determinado momento. Por quê? Essa variação de pressão. A gente está se adaptando a uma pressão maior. Isso também acontece quando a gente está voltando, né? A gente vai se adaptando a uma quantidade menor de pressão. Então, a gente até sente mesmo com o nosso organismo, tá? Então, ó, ao nível do mar, muito ar atmosférico. Grande pressão do ar, porque se eu tô aqui, ó, tenho muitas moléculas para me pressionar, bastante. Agora, conforme eu subo uma montanha, se eu estiver aqui em cima da montanha, a pressão será menor, tenho poucas moléculas para me pressionar. Então, a pressão atmosférica é menor. Inclusive, quando a gente sobe num lugar muito alto, numa montanha muito alta, a gente até sente falta de ar, né? Não consegue respirar normalmente, porque a gente sente falta de oxigênio mesmo, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, né, as principais propriedades do ar. Até a próxima aula. Fiquem bem.